Poderoso, irmão. Se você ainda não leu, corre que dá tempo. Você tem aí os últimos dias de fevereiro para ler. Se você não conseguir terminar em fevereiro, não se preocupa, você tem o resto do ano todo e o ano que vem. Amém? Mas leia, faça esse compromisso com você. Amém? É crescimento para a sua vida. Isso vai te fortalecer o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre as 3 últimas maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Eu vou começar a falar, vou falar a 10ª maneira, a 11ª e a 12ª. A maneira fala sobre convidar as pessoas para virem à igreja. Amém? Glória a Deus. Enquanto eu pensava sobre isso, porque assim, a gente faz o convite às vezes para as pessoas, né? E muita gente que a gente convida não vem. E eu estava pensando sobre isso. Vocês sabem que eu trabalho num restaurante, da minha família. E quando a propaganda é boa, irmãos, as pessoas querem conhecer. Quando a divulgação é boa, quando as pessoas falam bem, as pessoas querem conhecer. Então, nós podemos convidar as pessoas para virem à nossa igreja, sendo pessoas não apelativas, que vão fazer por força, que vão tentar convencer. Não, você precisa ir, porque senão você vai para o inferno. Irmão, não fale isso, que o Senhor te direcione dessa forma. Mas nós não precisamos fazer esse apelo, fazer do nosso jeito. Nós podemos, pela graça do Senhor, convidar as pessoas, irmãos, apresentando aquilo que nós estamos recebendo. Apresentando os benefícios que a nossa igreja traz para nós, como indivíduos, mas também como corpo de Cristo. Você pode apresentar a sua igreja de forma que as pessoas se sintam atraídas para virem nesse lugar. E sabe, quando você fala bem de um lugar, as pessoas vão ter o desejo de conhecer. As pessoas vão ter o desejo de visitar. As pessoas vão ter o desejo de estar perto. Amém? Eu tenho uma boa propaganda aqui do restaurante. A maioria das pessoas que vão lá sempre voltam porque realmente é bom. Amém? Não é porque é da minha família, não, mas é porque é bom o restaurante. Então, as pessoas fazem uma boa propaganda e por isso outras pessoas vão. E por isso elas voltam. Se não fosse bom, tenho certeza que elas não voltariam. Amém? Então, façam uma boa propaganda da sua igreja. Seja aquele que vai falar bem, não vai maldizer. Até pegando um gancho na 9ª maneira, que é falar bem da sua igreja, nós podemos, irmãos, apresentar a nossa igreja de maneira para as pessoas falando bem. Você sabe o que tem na sua igreja? Você sabe o que acontece aqui, não sabe? Você sabe que aqui tem um ministério de música poderoso. Você sabe que aqui tem um corpo de diáconos que te atendem, que te servem, que estão aqui para serem o melhor para você. Você sabe que aqui também a mídia da sua igreja trabalha, eles estão ali te servindo, passando os avisos, trazendo informações para a gente. Você sabe também que o departamento infantil está funcionando sempre. Amém? Tem sempre um professor ali, irmãos. As suas crianças não estão ali atrás brincando ou perdendo tempo. Elas estão aprendendo a palavra do Senhor. Você sabe que a sua igreja promove ações sociais para alcançar pessoas. Nós arrecadamos aqui todo mês o Verbo Social para nós ajudarmos famílias que estão passando por necessidades. Amém? Então você pode apresentar tudo o que está acontecendo na sua igreja e assim convidar as pessoas. Sabe, você pode chegar na pessoa com expectativa mesmo, com empolgação, com ânimo e falar: olha, na minha igreja as coisas acontecem. Na minha igreja nós ouvimos a palavra, nós cremos na palavra e nós vemos a manifestação do que ela diz. Na minha igreja as pessoas são curadas, na minha igreja as pessoas são libertas, na minha igreja as famílias são restauradas. Você pode apresentar a sua igreja. Sabe, nós não precisamos ficar insistindo, batendo lá o martelo, tentando fazer da nossa força. Existe algo sendo nesse ambiente que vai motivar ou que vai atrair as pessoas para esse lugar. Amém? Então convide as pessoas para vir para a sua igreja com ânimo, com força, com disposição. Não saia daqui falando: ah, mas hoje foi mais ou menos, né? Não chegue na sua casa dizendo: parentes na sua casa, os seus familiares ainda não são salvos. E se você chegar na sua casa, irmão, reclamando da sua igreja, eu sinto lhe informar que eles não vão querer estar aqui com você.
E você vai passar anos orando por eles, você vai passar dias, não sei quanto tempo, e você vai reclamar porque nada está acontecendo. Mas são frutos das nossas palavras. Tudo que a gente fala produz algo. Amém? Então nós não podemos produzir no coração das pessoas uma imagem ruim da nossa igreja. Nós não podemos produzir para as pessoas que, lá tanto faz, lá é de qualquer jeito mesmo. Não faça isso, irmão. Não se esqueça que a sua igreja é a noiva de Cristo. Nós somos o corpo dele. E todas as vezes que nós ferimos alguém, todas as vezes que nós ferimos a igreja, nós estamos ferindo o próprio corpo de Cristo. Sabe, isso deveria trazer temor para o nosso coração. Porque Cristo é o nosso cabeça. Nós somos a extensão dele aqui nessa terra. Nós temos a oportunidade de falar mal ou de falar bem. Mas como irmão, corpo de Cristo unido, nós vamos escolher falar bem. Amém? Nós vamos escolher ser aqueles que vão levantar os outros. Ainda que você pense que tenha motivo para falar. Ainda que você pense que tenha razão para falar. Ainda que você pense, mas está errado mesmo. Irmãos, Cristo viu a gente errado e Ele não falou do nosso erro. Ele falou que Ele cria ao nosso respeito. Sabe, quando Ele chegou na cruz, Ele falou, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Nós não podemos ser contrário daquilo que Cristo foi. Se nem o próprio Cristo, que tinha direito ou autoridade para atacar a igreja, não atacou, por que nós vamos fazer? Amém? Mas, enfim, convide pessoas para vir à sua igreja. Seja alguém que levante a sua igreja, que gera ânimo. Amém? E você ora ao Senhor, Ele vai te dar maneiras de como você convidar pessoas. O livro fala que uma maneira das portas se abrirem, daquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, uma das maneiras que nós podemos fazer é ser generoso. O mundo está por aí, as pessoas estão muito acostumadas a ouvirem mal. Está todo mundo falando mal por aí, as pessoas estão meio ranzinhas, meio briguentas. Mas sabe, quando nós somos a diferença, as pessoas vão olhar para nós e vão falar, epa, peraí. Eu passei o dia inteiro atendendo tantos clientes, eu vendi tantas roupas, e só entrou gente meia estranha, essa pessoa entrou aqui de outra forma. Essa pessoa falou comigo de uma maneira diferente. Essa pessoa me olhou ou mostrou que o meu serviço pode ser essencial para ela. Então, nós podemos ser generosos com as pessoas e isso vai despertar curiosidade. Isso vai despertar interesse. As pessoas vão querer saber o que você carrega. E ainda que você ache que você não tenha tanta desenvoltura assim para pregar o Evangelho, convide as pessoas para virem à sua igreja. Quando você convida alguém, a pessoa se arrepende dos seus pecados aqui nesse local, ainda que não seja você que está ministrando, você tem galardão sobre isso. Amém? Você recebe o galardão como se fosse você convidando aquela pessoa a aceitar Jesus. Amém? Então, seja generoso com as pessoas, dê boas gorjetas, como diz lá no livro. Tenha a mão aberta mesmo, seja desprendido. Amém? Não fique pensando naquilo que, mas se eu der vai faltar para mim. Não, irmãos, quanto que vale uma vida? O preço que foi pago, não só por nós que estamos aqui sentados ouvindo essa palavra, mas o preço que foi pago também por aqueles que estão lá fora. Por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Amém? Então, o preço foi pago tanto por mim quanto por você. Então, ainda que a gente dê R$100 de gorjeta para um garçom, isso não se compara a nada do que Cristo fez por nós. Ainda que isso abra uma porta para você entrar e falar, isso não se compara, irmãos. O que Cristo fez é infinitamente maior, é infinitamente melhor. Amém? Então você pode ser generoso e isso vai abrir o coração das pessoas. Elas vão querer saber o que você tem, o que você carrega. Elas vão querer saber por que você é diferente. Por que você fala diferente de todo mundo? Por que você olha diferente? Amém? Então, seja generoso e perceba o que o Senhor está
te movendo a fazer. Como a Vanessa disse aqui, seja guiado pelo Espírito em todos os momentos, em todas as situações. Não negocie o ser guiado pelo Espírito. Amém? O Senhor vai te levar a lugares, vai te levar às pessoas. Irmão, só vai, confia nele e com ele vai tudo bem. Amém? Ainda que te dê frio na barriga, ainda que você pense, Senhor, eu nunca fiz isso, eu nunca falei com ninguém. Irmãos, dê o primeiro passo. Confie. Amém? As palavras quem vai colocar na sua boca é o próprio Senhor. Não fique pensando com o seu entendimento, Senhor, que palavra eu vou usar, como que eu vou chegar. Confie no Senhor, Ele vai te conduzir da maneira certa. Amém? Essa é outra maneira que nós podemos... Na verdade, outra maneira não. Esse é um modo pelo qual nós podemos ser guiados pelo Senhor, ouvindo dEle, parando, prestando atenção em oração. Nós podemos nos inclinar para aquilo que o Senhor está nos levando a fazer, ou nos inclinar às pessoas certas que o Senhor está nos conduzindo. Amém? Todas as vezes que você fecha a sua boca, quando o Senhor manda você falar, você está impedindo alguém de alcançar salvação. Isso inclui ser curado, isso inclui ser liberto, não só liberto de drogas ou álcool, mas liberto de coisas que levam diretamente para o inferno. Toda vez que você se prende, irmãos, de falar do Senhor, ou até mesmo de convidar as pessoas para estarem aqui, você está impedindo a noiva de Cristo crescer. Amém? Você está impedindo. A Bíblia fala que o Senhor vem quando a noiva estiver pronta. E sabe que eu e você podemos começar a nos preparar alcançando as pessoas que estão lá fora. Às vezes a gente pensa que a noiva adornada é só aqueles que já estão aqui dentro da igreja. Nós precisamos estar todos certos e bem, e assim o Senhor vai voltar. Nós precisamos também, mas não é só isso. Nós precisamos alcançar aqueles que estão lá fora. Amém? Nós precisamos estar bem, mas nós precisamos estar tão bem a ponto de socorrermos, de sermos resposta. Amém? Glória a Deus. Então, essa é a 10ª maneira, nós convidarmos as pessoas para virem à igreja. E eu vou ler com vocês lá Mateus 9. Mateus 9, versículo 35 ao 38. Que fala sobre a nossa incumbência hoje, amém? Jesus ia por toda parte fazendo o bem. A seara e os trabalhadores... Eu vou ler ali que eu me atrapalhei. E percorria Jesus por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vou parar aí rapidinho. Vendo Jesus a multidão, ele se compadeceu, porque eles estavam como ovelhas que não têm pastor. E nós vemos isso hoje lá fora. Nós vemos pessoas que estão aflitas, confusas, perdidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, o que as pessoas estão precisando lá fora? Elas estão precisando de uma direção. Porque pastor é isso. Pastor é quem dá a direção. Amém? Então, as pessoas estão perdidas porque elas não têm a direção de um pastor. E nós sabemos que o nosso supremo pastor é o próprio Cristo. Amém? Então, ele teve compaixão. A Bíblia diz que ele teve compaixão da multidão. E depois ele diz para os discípulos: roga ao dono da seara para que ele envie trabalhadores. Porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Amém? Então, rogue ao pai da seara. Então, Deus, ele é o dono de todo o trabalho que nós estamos fazendo. Deus, ele é o dono de tudo aquilo que nós estamos, na verdade, hoje, como igreja, plantando. E sabe, se você ficar sentado reclamando, nossa, tem pouca gente para fazer isso, irmãos, você é um trabalhador desses dias. Você é alguém que está incumbido de responsabilidade para fazer com que a seara cresça.
Amém? Não depende só da sua liderança, não depende só dos pastores, depende de mim e de você também. Nós estamos incumbidos e quando nós temos compaixão das pessoas, nós vamos rogar ao nosso Pai, Ele vai enviar trabalhadores, mas nós não vamos ficar de braços cruzados. Amém? Nós não vamos ficar sentados esperando as coisas acontecerem, nós vamos para cima também. Nós vamos fazer a nossa parte. Amém? Porque às vezes a gente pensa que enviar trabalhadores porque eu já estou sobrecarregado demais. Irmãos, descansa no Senhor. Ora para Ele enviar trabalhadores e faça mais. Amém? Você pode oferecer mais ao Senhor. Glória a Deus. Então é isso, Jesus se compadeceu da multidão e por isso Ele orou ao Pai, Ele não orou à toa. Ele teve compaixão e você precisamos ter compaixão daqueles que estão lá fora também. Amém? Glória a Deus, 11ª maneira. Talvez eu passe um pouco mais de tempo aqui. Mas seja um ofertante consistente. Essa é a nossa 11ª maneira. E por que talvez eu passe um pouco mais de tempo aqui? Porque falar sobre oferta não diz só respeito a dinheiro. Nós temos muitas coisas a oferecer. Amém? Glória a Deus. Para ser um ofertante consistente, é necessário ser um ofertante consciente. Para ser um ofertante consistente, é necessário ser um ofertante consciente. Consciente do quê? Consciente que as minhas ofertas não estão sendo feitas para as pessoas que estão aqui. Ainda que pessoas que estejam aqui à sua volta recebam aquilo que você está fazendo, a sua oferta está sendo feita para o Senhor. E você precisa ser consciente de que é Ele quem vai te dar a resposta necessária. É Ele quem vai trazer para você aquilo que você precisa. Amém? Considere que aquilo que você está entregando à sua igreja não será retribuído por homens ou pela sua liderança. Tudo que é feito para o Senhor é retribuído por Ele também. Amém? Então, tudo que nós fazemos para o Senhor, nós recebemos do Senhor os nossos tributos. Nós recebemos do Senhor aquilo que nós entregamos. E por que eu falei que oferta não é só dinheiro? Porque nós podemos ofertar o nosso tempo, nós podemos ofertar as nossas orações, nós podemos ofertar a nossa fidelidade, nós podemos ofertar a nossa entrega, nós podemos ofertar o nosso serviço. Nós podemos ofertar inúmeras coisas. Não é somente o nosso dinheiro. Nós sabemos que o nosso dinheiro é importante para manter a casa do Senhor. Mas sabe, irmãos, quando você é fiel, você dedica tempo à sua igreja. Quando você dedica a oração, quando você dedica a serviço, quando você se dedica à sua igreja, as coisas ficam mais fáceis para o corpo. As coisas ficam mais leves e as coisas fluem com mais facilidade. Amém? Nós podemos ser fiéis também na nossa pontualidade, nós podemos ser fiéis nos nossos eventos, aquilo que a nossa igreja está promovendo. Nós devemos ser fiéis a isso. Nós podemos oferecer, irmãos, o nosso tempo como sacrifício para nós estarmos aqui na terça, na quinta e no domingo. E no sábado, quando é desejado pela nossa liderança. Nós podemos oferecer esse tempo ao Senhor. Nós não estamos aqui reunidos para qualquer coisa ou para fazermos qualquer coisa. Nós estamos reunidos para algo espiritual. Amém? Para uma reunião, irmãos, que não é natural. Embora você esteja aqui sentado e não entenda muito o que está acontecendo, existe um mundo espiritual trabalhando. E só o fato de você estar aqui, o Senhor já te honra por isso. Só o fato de você estar disposto, com o seu coração aberto, para ouvir a palavra, para receber direção, para receber ensino, o Senhor já te honra por isso. Ele já te retribui por isso. Amém? Então não considere, como nosso pastor disse no domingo, não considere comum aquilo que o Senhor santificou. Se Ele fez do culto algo extraordinário, algo santo, algo puro, venha, participe. Amém? Seja um integrante, irmãos, ativo da sua igreja. Sabe, quando você falta na sua igreja, você está perdendo a oportunidade de abençoar alguém.
Você está perdendo a oportunidade de alcançar a pessoa. E eu quero te convidar, todas as vezes que você pensar em faltar no culto, se lembre, hoje poderia ser a noite que o Senhor me usaria para falar com alguém. Hoje poderia ser a noite que o Senhor me levaria a dar um aperto de mão na mão de alguém e cura ia fluir do meu interior. Hoje poderia ser a noite que eu ia lá me derramar, alguém ia ver aquilo e ia quebrantar o coração também. Sabe, pense não somente em você, pense no coletivo, pense no corpo. Pense naquilo que está acontecendo. Você é uma parte essencial dessa igreja. E sabe, assim como no nosso corpo natural, nós vamos em diferentes tipos de médicos para tratarmos algumas áreas. Nós não vamos no oftalmologista cuidar do nosso pé. Da mesma forma que nós não vamos no dentista cuidar dos nossos ouvidos. Então, áreas são diferentes que vão ser tratadas em minha vida, em sua vida. Mas quando o corpo está unido, as coisas fluem, irmãos. A palavra vem de uma forma que alcança todo mundo. A palavra vem de uma forma que cuida do Luiz, cuida do Caio, cuida do Cristiano, cuida da Maria. A palavra encontra os nossos corações. Amém? Então, nós estamos aqui reunidos como corpo de Cristo para isso, para um bom propósito. Então, oferte o seu tempo como sacrifício mesmo. Quando seu corpo quiser ficar em casa, dê você a ordem. Fala, hoje não, hoje eu vou ser uma bênção para a minha igreja. Hoje não, hoje eu vou fazer a diferença na vida de alguém. E ainda que você não encontre ninguém aqui dentro para fazer a diferença, irmãos, existem milhares de pessoas na rua. No meio do caminho, o Senhor te para alguém na sua frente. E você fala do amor do Senhor. E você está correndo para vir para a igreja. E a pessoa fala para você, para onde você está indo? Eu estou indo para a igreja. E a pessoa vem e te acompanha. Sem entender direito o que está acontecendo, mas sendo guiado pelo Espírito. Amém? Então, irmãos, oferte o seu tempo mesmo. Seja consistente nos cultos. Seja consciente daquilo que está acontecendo. Amém? Tenha sensibilidade no Espírito para perceber a necessidade do seu irmão. Não esteja aqui nesse lugar só por estar. Sabe, nós estamos aí na era digital. E se nós ficarmos acostumados demais, nós chegamos aqui na porta da igreja, antes do culto começar, nós ficamos nas nossas redes sociais, nós sentamos por um tempo, ouvimos a palavra, cantamos louvores, entregamos ofertas, depois a gente sai daqui e volta para as nossas redes sociais, a gente mal olha na cara do nosso irmão. Então, nós não podemos fazer dessa forma, não se acostume, irmão. Não deixe o seu tempo ser tomado pelas coisas desse mundo. Amém? Olhe no rosto do seu irmão, incentive o seu irmão. Olhe no fundo dos olhos. Ei, você precisa de alguma coisa? Eu estou aqui para te ajudar. O que eu posso fazer por você hoje? Oferte, irmãos, a sua ajuda, a sua mão de obra para as pessoas que estão do seu lado. Amém? Pergunte a eles, o que eu posso fazer para te ajudar? Como eu posso ser uma bênção para você? Como eu posso ser a resposta do Senhor para a sua vida hoje? E ainda que a pessoa fique meio tímida de falar, seja guiado pelo Espírito, amém? O Senhor te mostrará todas as coisas. Glória a Deus. Nós não estamos aqui para cumprir um protocolo, amém? Você não está aqui porque você está escalado, você não está aqui porque você veio só trabalhar, você está aqui porque você ama o Senhor. E o seu serviço, como eu disse, será recompensado por Ele. Amém? O seu serviço será retribuído pelo Senhor, irmãos. Então, não fique pensando, eu estou fazendo demais, eu trabalho mais que todo mundo, todo culto eu estou lá atrás no departamento infantil, irmãos. O seu serviço é retribuído pelo Senhor. E se você começar a murmurar, se você começar a falar coisas que não vão bem dizer à sua igreja, a raiz vai começar a secar e você não vai dar fruto. A raiz vai começar a secar e eu não queria dizer isso, mas pode ser que você mate o seu chamado. Mas sabe, não é a intenção do Senhor que você morra com os talentos que Ele te deu. O que Ele diz lá na parábola dos talentos? Para um eu dei 5, para outro eu dei 2, para outro eu dei 1. O que eu dei 1 enterrou
e morreu a semente, acabou ali. Os outros multiplicaram. Então, não enterre com as suas palavras aquilo que o Senhor te deu. Ainda que pareça pouco o serviço, ainda que pareça, mas é só fazer isso, é só abrir a porta, é só varrer o chão, ainda que pareça pouco, multiplique os talentos. Não enterre, não deixe soterrado. Se você esconder, irmãos, ninguém vai tirar, nem o próprio Senhor, porque Ele te deu a liberdade para isso. Amém? Glória a Deus. E nós também podemos ser uma bênção para a nossa igreja ofertando financeiramente. Amém? Nós entregamos aqui os nossos dízimos e as nossas ofertas, e não é à toa. Nós fazemos isso para manter a casa do Senhor, para manter o corpo de Cristo, para manter as luzes acesas, para manter a água funcionando, para manter o aluguel em dia. Amém? Então, as nossas ofertas também têm um sentido. Nós mantemos a casa do Senhor como diz o texto que a gente lê de 2 Crônicas, porque eu amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho, eu dou para a casa do meu Deus. Amém? Então, nós entregamos também as nossas ofertas aqui, os nossos dízimos, sendo fiéis ao Senhor. E eu vou ler com você o que o Senhor diz lá em Malaquias 3:10. O Senhor diz que Ele vai abrir a janela do céu e derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Mas isso acontece quando? Quando eu sou fiel nos meus dízimos. Lá, o texto completo diz que quando você entrega o seu dízimo, faz prova de mim, se eu não vou abrir a janela do céu para você. Se eu não vou derramar sobre você bênçãos sem medida. Então, nós não podemos ficar esperando as coisas acontecerem sem darmos um passo. Nós fazemos e o Senhor nos retribui porque Ele honra a nossa fé. Amém? A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E todas as vezes que você deixa de ofertar por causa de dúvida, todas as vezes que você deixa de dar o seu dízimo por causa de dúvida, ou porque o seu coração está duro com aquilo, você está impedindo o Senhor de te abençoar. Amém? Você está impedindo de que coisas cheguem até você. Porque nós temos um princípio na palavra. Nós plantamos e nós colhemos. Amém? Nós plantamos e nós colhemos e nós vemos o Senhor dando crescimento nas nossas sementes. E quando nós ofertamos aqui, ainda que pareça uma coisa comum, as nossas sementes, elas não são naturais, elas são espirituais. Nós não estamos plantando aqui na terra, nesse chão, nós estamos plantando num reino. No reino do próprio Senhor Jesus Cristo. E sabe que no reino do Senhor Jesus Cristo, Ele diz que 2 moedas valem mais do que milhões de coisas por causa do coração? No reino do Senhor Jesus Cristo não é por causa da quantia, é por causa do coração. No reino do Senhor Jesus Cristo não é porque todo mundo está vendo, mas é aquilo que eu fiz em secreto, aquilo que eu fiz em oculto, aquilo que foi sacrifício para mim. Amém? No reino as coisas são diferentes. Se fosse uma semente natural, irmãos, as pessoas chegariam aqui com bacias, baldes, malas de dinheiro e nós veríamos uma colheita daqui a um tempo. Mas porque as coisas são espirituais, nós não precisamos chegar dessa forma. Nós podemos vir com aquilo que nós temos como sacrifício e ver o Senhor multiplicar a nossa semente de forma sobrenatural. Amém? Não use como desculpa, irmãos, o fato da sua igreja ainda não ter um CNPJ para você poder fazer uma transferência via Pix, para você poder, sei lá, fazer um depósito bancário. Não use isso como desculpa para não ser fiel nas suas ofertas e no seu dízimo. Amém? Eu escutei alguém falando sobre isso, que quando a igreja fechou, entrou a pandemia, e algumas pessoas estavam usando como desculpa o fato de não saber, eu não sei mexer no QR Code, eu não sei fazer dessa forma. Estavam usando isso como desculpa para não ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Mas, sabe, trazendo para a nossa realidade, nós ainda não temos uma conta bancária. Mas nós podemos fazer do modo mais antigo, trazer os nossos dinheiro. Amém? Trazer as nossas sementes e ofertarmos na casa do Senhor. As coisas ainda não estão 100% automáticas para que você não possa trazer o seu dinheiro. Então, traga, seja fiel. Amém? O Senhor vai te recompensar por isso também.
À medida que você demonstra fidelidade ao Senhor, o Senhor será fiel a você, irmãos. Ele vê o sacrifício do seu coração. Amém? Ele vê o fato de você ter se desprendido de talvez uma impossibilidade para ser fiel a Ele. Amém? Então, não fique preso à impossibilidade, não fique preso àquilo que você talvez queira fazer do seu modo. Amém? Faça do modo que o Senhor está te chamando para fazer naquele momento. Lucas 6,38. Dá e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Amém? Então, à medida que nós medimos, nós somos medidos. Amém? Quando semeamos no reino de Deus, estamos fazendo depósito na nossa conta bancária celestial. Amém? Nós não estamos fazendo depósito na nossa conta bancária lá, o nome do seu banco. Mas você não está depositando lá, você está depositando no reino do Senhor. Amém? E a sua semente produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Quando somos fiéis, colheremos fidelidade também. E nós podemos fazer retirada quando mais precisamos. Filipenses 4,19 diz que o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. Então, se você é fiel na sua oferta, no seu dízimo, o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Você pode se achegar confiadamente ao trono da graça, porque é isso que a palavra diz. Chegue com confiança e você diz: Senhor, eu sou fiel nos meus dízimos, eu sou fiel nas minhas ofertas, e eu estou passando tal necessidade, e a sua palavra diz isso sobre isso. A sua palavra diz que o Senhor supre em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Não com a nossa riqueza, mas com a riqueza dele em glória. Amém? Então você pode se achegar ao Senhor, irmãos, e receber aquilo que você precisa naquele momento. Amém? Nós somos abençoados para abençoar. Deuteronômio 8,18 diz que Ele nos dá força para adquirirmos riquezas. E sabe, não é à toa que nós adquirimos riquezas. Nós adquirimos essas riquezas para abençoarmos a nossa igreja, para abençoarmos as pessoas. Como eu disse, nós podemos ser generosos e ofertarmos na vida de pessoas. Nós podemos ser generosos e ver a manifestação, a expansão do reino de Deus, como nós fazemos aqui na nossa confissão. Nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta para expandir o reino de Deus, para que mais pessoas sejam salvas. Deus quer que sejamos prósperos. Quanto mais nós temos para dar. Amém? Nós não temos para ser igual uma represa, para reter aquilo que chega nas nossas mãos. Nós temos para oferecer para outros. Amém? E nós podemos dar para a nossa igreja, para que a nossa igreja continue alimentando os pobres, salvando os perdidos, libertando as pessoas. Enquanto essas portas estiverem abertas, pessoas serão salvas. Amém? Então pense nisso, irmãos. Você não está ofertando o seu dinheiro porque alguém está pedindo. Você está ofertando para que mais pessoas sejam salvas. Para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça que me alcançou e te alcançou. Amém? Glória a Deus. Com certeza nós veremos Deus suprindo as nossas necessidades. Ele tem a maneira de fazer. Ele tem a maneira dele de fazer aquilo que nós plantamos na vida de alguém. Vou dar um exemplo aqui. Você vê um missionário e você tem no coração o desejo de ser missionário. Mas naquele momento você não está sendo enviado, mas outra pessoa está sendo enviada. E ali é levantado um momento de oferta na vida daquele missionário. Então você tem naquele momento uma oferta para dar. Sabe, quando você entrega aquela oferta como sacrifício, o Senhor faz chegar até você aquilo que você precisa também. A autora fala sobre isso no livro. Ela tinha um ministério itinerante e ela recebia um determinado salário. Na época que ainda ela não estava atuando no ministério, ela recebia um determinado salário. E ela tirava o dízimo, ela tirava a oferta, pagava as contas, e ela conta que sobrava $15.
$5 ela abençoava um ministério, outros $5 ela abençoava outro ministério, e os outros $5 ela abençoava outro ministério. Ela não retinha aquele dinheiro que sobrava. Ela já tinha tirado a parte do Senhor, ela já tinha cumprido com os compromissos dela, e ela pegava aquilo que sobrava, ainda que aos olhos naturais parecesse pouco. Ela pegava aquilo que sobrava e ela ofertava em outros ministérios. E ela conta que por isso ela vê até hoje, na verdade, a fidelidade das pessoas também no ministério dela. Amém? Então, quando você é uma pessoa fiel, você vai estar perto de pessoas fiéis. Amém? Então, até hoje o ministério dela é sustentado por pessoas que ofertam fielmente todos os meses. Amém? Então, à medida que você se entrega ao Senhor, suprindo a necessidade de outros, olhando para aquilo que você pode oferecer para outras pessoas, o Senhor encontra a sua necessidade. Da mesma forma, o serviço. Enquanto você está aqui servindo ao Senhor, o Senhor está trabalhando ao seu favor. Não é porque você está aqui dentro da igreja, irmãos, e tem pessoas lá na sua casa que ainda não conhecem o Senhor. Não é porque você está aqui trabalhando que elas não serão alcançadas. O Senhor vai encontrar um meio de alcançá-las também por causa da sua fidelidade. Amém? Ele sempre faz as coisas em perfeita harmonia. E à medida que nós nos entregamos mesmo em fidelidade ao Senhor, em serviço, ainda que seja sacrificante, não pense que você poderia estar na sua casa lá pregando ou falando um sermão para quem ainda não conhece o Senhor. Faça o trabalho que Ele está te chamando para fazer. Amém? Entregue o seu trabalho e as demais coisas o Senhor fará. Amém? E a 12ª maneira é: estenda a mão para ajudar outros. Não fique tão cercado com o seu mundo a ponto de negligenciar as pessoas que estão à sua volta. Não fique tão preso dentro de uma caixa, com os olhos fechados, a ponto de não ver a necessidade do seu irmão que está do seu lado. Amém? Como eu disse aqui, nós somos o corpo e o corpo do Senhor, o corpo perfeito. E nós podemos atender às necessidades daqueles que estão à nossa volta. Nós podemos ser o socorro, a mão que o meu irmão precisa segurar. Quando estendemos a nossa mão, estamos estendendo o próprio amor. O amor que atrai, transforma, levanta e encoraja. Não só quando você estende a mão, mas quando você dá um abraço, quando você fala uma palavra, quando você traz o seu irmão para perto, você está estendendo o amor do Senhor e aquilo atrai a pessoa. Aquilo constrange a pessoa. Aquilo chama aquela pessoa para perto. Seja sábio e esteja pronto para atender às necessidades das pessoas que estão à sua volta. Amém? Seja sábio para atender, seja esperto, ligado, esteja sempre atento para atender às necessidades das pessoas que estão cercando você. E nem sempre a necessidade do seu irmão vai se parecer com a sua e está tudo bem. Enquanto você cuida do seu irmão, como eu disse, o Senhor cuida de você. Enquanto você planta na vida do seu irmão, sementes estão sendo jogadas e o Senhor vai fazer com que elas germinem ao seu favor. E colheitas chegarão para a sua vida. Amém? Então, nós podemos ser bênção para os nossos irmãos, nós podemos estender os nossos braços como braços do próprio Cristo, para abraçarmos as pessoas e trazermos para perto. Amém? Então, não fique retendo aquilo que o Senhor te confiou. Não fique segurando aquilo que Ele deu em suas mãos. Não fique achando que é pouco que você tem para dar. Amém? O Senhor é aquele que multiplica, irmãos. Ele faz com que coisas aconteçam de maneira sobrenatural para a sua vida. E eu quero ler Romanos 8, 19. Glória a Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.
A gente sabe que nesse texto Paulo está falando de um tempo vindouro. Amém? Da manifestação dos filhos quando o Senhor voltar. Mas nós hoje podemos manifestar o caráter do Senhor. Nós podemos manifestar aquilo que o Senhor exala. E eu fiquei pensando, Senhor, nós aprendemos durante esse mês 12 maneiras de nós sermos uma bênção para a nossa igreja. Porque a expectativa da criação aguarda a nossa manifestação. Porque as pessoas estão aguardando a manifestação do caráter dos filhos do Senhor. As pessoas estão aguardando o meu e o seu posicionamento. As pessoas estão aguardando a minha e a sua resposta. As pessoas estão perdidas sem direções, como eu disse lá fora, aqui dentro não. Elas estão perdidas sem direção e nós podemos nos posicionar para suprir a expectativa da criação. Amém? Então, nós aprendemos como ser uma bênção para a nossa igreja. Mas sabe, irmãos, ainda que você abençoe muitas pessoas, ainda que você seja a resposta para milhares de pessoas, ainda que você receba muito dinheiro e oferte muito dinheiro, porque o Senhor te faz prosperar para isso. Ainda que você dedique todo o seu tempo, todo o seu serviço, ainda que você ore por milhares de pessoas, nós aprendemos aqui a orar pela nossa liderança, a orar pela nossa igreja. Ainda que você faça tudo isso para ser uma bênção, o maior abençoado de tudo isso é você. Amém? Você é a pessoa que recebe os maiores benefícios por isso. Você é a pessoa que recebe aquilo que você precisa receber por mudar, por ficar parecido com a palavra do Senhor. Então, o maior beneficiado de tudo que você aprendeu aqui durante esses dias, nessas 4 quinta-feiras, é você mesmo. Amém? Você é o maior beneficiado. E o Senhor vai te recompensar, irmão, quando você decidir ouvir a palavra e praticar aquilo que Ele está te ensinando. Amém?